Voltando então, bom dia Eve, bom dia Brás, bom dia Maria. Bom pessoal, nossa então véspera do encerramento do nosso ano, é o último tema livre do ano que a gente vai fazer. Como vocês sabem, né, nós estamos deixando essa última semana com aberto, né, as colocações, as sugestões de vocês para a gente conversar sobre os mais diversos temas, diversos assuntos relacionados com a doutrina. E então estamos aqui agora, né? Está aberto então a nossa reunião para aquilo que vocês quiserem colocar para a gente poder conversar um pouquinho. Lembrando que depois de amanhã, né, nós já teremos ali o início das comemorações das festas de Natal. Depois de amanhã teremos a véspera, né? E depois no domingo temos o nosso Natal. E aí, então ontem nós conversamos um pouquinho sobre essa data, a importância que ela tem para as pessoas, para as famílias, as dificuldades e os prazeres, né, encontrados nessa época, e conforme a experiência de cada indivíduo que vai determinar se esse momento de fim de ano será para ele agradável ou será para ele de alguma forma não tão feliz. Mas então deixamos aqui aberta a nossa reunião. Bom dia, Fábio. Maria, você está na Holanda há quanto tempo? Só para satisfazer aqui uma curiosidade. Eu sei que você levou um susto agora quando eu te chamei, mas coloca na área de texto para nós. Há quanto tempo você se encontra aí há 21 anos já? E você estuda doutrina aí na Holanda, ou você só estudava quando se encontrava aqui no Brasil? Como é que é a sua rotina, a sua convivência com a doutrina? Aliás, você tem microfone? Se você tiver, eu passo que fica mais fácil. Só para a gente saber como é que é vista a doutrina espírita aí por você e por vocês, das pessoas com quem você convive. Caso tenha microfone, eu libero para você então. Se não, fica assim mesmo. E a gente tem assim um contato, né, com o pessoal da Europa, cada um colocando uma experiência diferente, né? A Ana, que se encontra aqui no Brasil, mas é lá de Portugal, cidade do Porto. Aí a Ana às vezes comenta com a gente, né, como é o entendimento da doutrina lá naquele país. Embora tenhamos muitos brasileiros e portugueses que seguem a doutrina, ela ainda é vista, né, de uma forma um pouco, não diria distorcida, mas talvez com um pouco de medo, né? Não, eu não diria, né, Gohan, seria seita, mas seria assim algo que assusta. Talvez não tenha nem muita assim uma classificação, mas as pessoas preferem não se envolver. A Ana, como é meio rebelde. Ah, você está em Portugal também? Ah, legal. Também é, Zeca? Ah, você é do Rio, né? Beleza. Então, assim, a Ana colocou que é muito silenciosa, né? Nós temos ali muitos colegas, muitos amigos que vivem lá em Portugal e costumam dizer, né, que apesar dos congressos, apesar dos centros espíritas, né, inclusive nós tínhamos uma casa espírita lá de Portugal que fazia transmissão de suas reuniões aqui no Pautalk. Mas assim, ela não era vista com muito interesse pelos portugueses, não, infelizmente, né? Deixa eu ver aqui, a Ana colocou, né? Mas aqui na Holanda tem sim, às vezes, o pessoal vem em casa fazer o estudo do Evangelho segundo Allan Kardec, né? Mas eu mesmo nunca li o livro, né? Mas gosto, né? Então é muito mais simpatizante do que praticante, né? Eu lembro que eu assisti uma palestra do Divaldo Franco aí na Holanda, em Amsterdã, e ele fazia palestra, naturalmente, através de uma tradução, né? Ele fazia em português e tinha um tradutor em seguida. Mas você percebia que eram os brasileiros, né, que estavam ali na plateia. Coisa assim de 95% eram brasileiros na Holanda que assistiam, né? Mas os holandeses, propriamente dito, não tinham muito interesse, não. Qual que é a religião dominante de vocês, Maria? Aí na Holanda? São católicos? São protestantes? Como é que é a vivência religiosa do pessoal daí? Né? Bom dia, Marli. Bom dia, professor. A gente está conversando um pouquinho aqui com a Maria sobre a doutrina protestante, né? Mas tem de tudo um pouco. Então acaba sendo muito e muitas vezes quase não é nada, né?
O Braz colocou, é quase uma regra as pessoas definirem qualquer religião diferente da sua como seita, né? É que na verdade, né, Braz, seita é uma coisa assim, eu vejo, seita é algo mais restrito, né, mais assim, de um pequeno grupo, enquanto que a religião já é um pouco mais abrangente. Então você pode até não aceitar como sendo a religião principal, a religião mais importante, mas as pessoas acabam vendo como religião, né? Seita já é aquela coisa assim, aquela meia dúzia de gato pingado ali que inventa uma coisa nova e então forma-se uma seita, né? Então para nós, né, a religião já tem uma outra característica, né? E eu sei que é interessante que a gente vê que a doutrina ela vem de certa forma se expandindo pelo mundo afora, mas sempre nas comunidades brasileiras, né? Nos Estados Unidos cheguei a assistir a uma reportagem de um grupo brasileiro que estudava a doutrina espírita naquele país, fazendo um estudo mais acadêmico, um estudo mais regrado, inclusive com reuniões mediúnicas também, mas ainda restrito a esse nosso grupo. E assim aos poucos, né, alguns interessados dos nativos dos países vão se aproximando. Maria colocou, sempre digo que eu não tenho religião, mas sou sempre a favor da paz e do amor, né? É a religião universal que um dia vai ser assim. Mas vamos lá. Pessoal, temas para a gente conversar, o que vocês gostariam de tratar hoje? A Ana colocou, tenho reparado que a cada canto, há referência a uma religião, cada uma com o seu nome, povo de fé, né? Pois é, a gente tem essa questão, né, Ana? É engraçado que aqui perto de casa, tem numa avenida, você tem ali uma loja do Jockey Club, onde você faz apostas. Em frente você tem um sexy shop, ou uma casa de massagens. Um pouco mais para frente você tem um centro espírita, e na frente do centro espírita você tem um templo evangélico, né? Então assim tem de tudo, para todos os gostos, né? Então o pessoal vai o jogo do bicho tem de tudo. O pessoal vai se aprofundando, né? Bom, o Gohan colocou para nós, né, o tema elementais, que é um tema interessante, que a doutrina traz ali uma visão, ainda que superficial, já que a gente lembra sempre que os temas principais que Allan Kardec abordou para nós na codificação era exatamente tratar do espírito, das suas necessidades, das suas perspectivas, da sua origem, do seu destino, e tudo aquilo que dizia respeito ao nosso mundo, principalmente nesse mundo material, no mundo que rege o reino animal, ele acabou dando uma passagem superficial sem ter ali oportunidade. Eu não vou dizer nem interesse, porque interesse de repente ele tinha, mas por falta de oportunidade, né, o tempo era muito curto, ele tinha que trazer ali aquele trabalho. Mas ele nos trata. O nome elemental, a princípio... não falei não, Fábio, a gente pode conversar sobre isso depois, tá, em seguida. Então, quando se fala em elemental, a gente lembra sempre que é uma expressão utilizada para aquilo que se encontra num estado inicial, né? Então, os elementais são seres espirituais naquele processo inicial de formação. Eles são designados, segundo as informações que chegam para nós, na própria Revista Espírita. Kardec faz uma entrevista com o espírito vinculado com as flores, com as plantas, e ele mostra então que esses espíritos começam a ser elaborados, né, a passar de uma fase mais primitiva para uma fase mais elaborada, desenvolvendo ali os sentimentos iniciais, desenvolvendo pensamentos iniciais, envolvidos com a natureza. E ali nós temos desde aqueles que são bem desenvolvidos, bem conscientes, que coordenam aquele grupo de espíritos mais inferiores, e esses mesmos inferiores que são aqueles que simplesmente seguem as ordens, seguem ali as orientações desse grupo superior para determinada realização. E a gente lembra que muitas vezes temos seres na natureza que realizam um trabalho procurando a harmonia do universo, mas o fazem sem terem consciência do que estão fazendo, né? Tem aquele exemplo que mostra que tudo na natureza se encadeia, que temos ali seres que criam aqueles grandes bancos de corais, temos as aves, os insetos, que realizam trabalho sem se darem conta. No mundo espiritual é a mesma coisa, né? E a gente lembra sempre que os mistérios que envolvem o mundo espiritual ainda são grandes, né? Porque o que a gente conhece, muito pouco se encontra relacionado conosco, que somos já seres humanos,
mas nesse campo dos reinos inferiores, para nós temos ali uma pitada ou outra que trata desse assunto. Dentro do campo esotérico, nós temos ali as denominações de cada tipo de ser, né, as salamandras, os gnomos, as fadas, e aí a gente entra mais no campo da fantasia. Mas independente dos termos que são utilizados, nós podemos classificar esses espíritos de acordo com a função que eles desempenham na natureza. Isso que é mais interessante da gente observar, e normalmente a gente ouve muitos relatos de pessoas que têm essa percepção mais apurada, capazes de observarem aquilo que acontece, de observar aquilo que acontece no mundo espiritual. A gente pode ver nos grandes fenômenos da natureza, nas grandes tragédias que envolvem a natureza, como incêndios, como alagamentos, tempestades, chuvas, seca e tudo mais, todos esses fenômenos têm ali esses seres envolvidos. De que forma que eles atuam, infelizmente a gente não sabe. Mas mesmo assim, como a gente disse, é da cultura popular as pessoas se simpatizarem com esses seres, ainda que não conheçam de fato a sua natureza, porque eles estão envolvidos muito mais naquela ideia do romance do que da realidade. Então temos ali aqueles que cultuam esses seres, principalmente as doutrinas esotéricas mais envolvidas com essa questão da natureza, da vida junto a esses seres no estado primitivo. Então é bem interessante o modo como eles se relacionam. Mas o que a gente lembra mais uma vez, então, que são muito poucas as informações que tratam desses elementais, embora eles existam, embora eles tenham uma função significativa na evolução da natureza, inclusive nos ajudando, nos auxiliando nessa nossa relação com o mundo material. O Brás colocou, mesmo assim, Kardec mencionou esses seres como agentes da natureza. Exato, o Brás. Essa é a função que eles atuam, até porque a gente pode até ver uma lógica nesse processo, uma lógica que mostra que um espírito, para começar a desenvolver a consciência, desenvolver responsabilidades, desenvolver livre-arbítrio, ele precisa desempenhar tarefas que despertem nele esses atributos. E não existe ambiente melhor do que a própria natureza, já que ele não pode se relacionar com seres conscientes. O trabalho mais básico que ele faz, inclusive muitos espíritos que chegam no mundo espiritual, sem terem conhecimento da doutrina sobre a sua própria natureza, ou então trazem ali patologias psíquicas que não conseguem se desvencilhar das dificuldades que enfrentaram no mundo físico, esses mesmos espíritos continuam se relacionando com a natureza, porque é uma forma de despertar. Assim como nós temos hoje, quando a gente vai num hospital, por exemplo, num hospital que atenda a crianças com limitações intelectuais, o trabalho que eles realizam para despertar na criança o interesse, a sua consciência, é exatamente fazendo com que ela interaja com a natureza. É uma criança brincando com flor, é uma criança brincando num campo aberto, é uma criança brincando com os animais, tem terapias muito interessantes relacionando essas crianças, essas pessoas, com esses seres. Então a gente vê que a natureza por si só, a ecoterapia, os cães que são levados a hospitais também, Romana, o golfinhos nos Estados Unidos também tem uma terapia muito interessante lá com os golfinhos. Então, assim, nós vemos que, de um modo geral, estar em contato com a natureza para o ser humano é como se ele se recarregasse, é como se ele se fortalecesse cada vez mais, tendo esse estímulo da pureza, esse estímulo da simplicidade. E no mundo espiritual nós podemos ver a importância da natureza também para o desenvolvimento desses seres. Então, mais uma vez, temos poucas informações, mas grande é a participação desses espíritos elementais, até que eles se desenvolvam, encontrando ali, a partir de determinado momento, condições para começar a se desenvolver como seres espirituais que de fato são, desenvolvendo sentimentos, desenvolvendo ideias, responsabilidades, como nós colocamos, e tudo mais. Então, a proposta do Gohan colocou para nós aí dos elementais, então é isso que a doutrina felizmente traz para nós, ou infelizmente pela escassez de informações que nós temos. O Fábio tinha colocado lá em cima para nós sobre o ectoplasma. O ectoplasma é uma substância que alguns estudiosos fazem, que as células acabam emanando esse tipo de substância, e elas são eliminadas ou são produzidas por pessoas com determinadas habilidades ou capacidades. Então nós temos ali aqueles chamados médiums de efeitos físicos ou médiums de materialização,
que oferecem esse tipo de substância para que os espíritos possam manipular. A gente poderia colocar assim que o ectoplasma seria a substância mais palpável no mundo espiritual, para poder fazer com que aquilo que para nós seria etéreo, aquilo que para nós seria uma substância rarefeita, acabasse se tornando palpável, se tornando mais densa. E esse ectoplasma para nós, para os espíritos, a fonte, o recurso que eles utilizam para esses efeitos, para esses eventos também. E a gente lembra sempre que, né, hoje está difícil encontrar esses médiums. Eu diria que sempre foi difícil encontrar esses médiums, Fábio, não seria necessariamente nos tempos atuais. A diferença é que poucos são catalogados, poucos são estudados. A gente vê que na doutrina nós temos ali o Chico Xavier, que era um médium de efeitos físicos também. Aliás, o Chico Xavier era um médium polivalente, né? Mas pela sua tarefa, o objetivo da sua presença aqui no nosso mundo era trazer para nós uma visão da doutrina espírita através da psicografia e tudo mais. Então nós temos ali, né, o Chico direcionando o trabalho mediúnico dele apenas para as psicografias. Então ele tinha ali, né, a cura, ele fazia tratamento de cura no início do seu trabalho, participava de fenômenos físicos, de efeitos físicos, de psicofonia também, inclusive o livro Instruções Psicofônicas foi a única obra que foi publicada tendo a transcrição das psicofonias vindas através do Chico. Então o trabalho dele era direcionado para a psicografia, né? Nós temos ali também na época, no final do século XIX, nós tínhamos ali médiums também que trabalhavam junto aos espíritos para o estudo dos fenômenos físicos também. Inclusive, para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, conhecer um pouquinho mais, temos aqui, só um instantinho, está aqui, ó, www.espiridige.net/vídeos. Temos ali, né, um vídeo que mostra sobre os espíritos e os fenômenos físicos também, né? Sheila propiciava curas mediúnicas com o auxílio do ectoplasma doado pelo Chico, né, o espírito Sheila, desencarnado, né? Bom dia, Didima. Então nós temos ali vários espíritos que acabam, viram vários médiums aqui no nosso mundo físico, nosso mundo material, que oferecia esses recursos, né? Mas hoje, infelizmente, são pouco estudados. E o Hermes lembrou sobre médiums de cura, um trabalho realizado recentemente, que é realizado na atualidade lá no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Frei Luís, ali em Jacarepaguá. Nós temos ali um grupo de estudiosos, de médiums, que estudam fenômenos físicos pela doação do ectoplasma, inclusive cirurgias que são realizadas, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais também, dê uma chegadinha no YouTube e coloca Frei Luís. Ali tem uma reportagem de uma equipe da Globo que esteve lá naquele centro, e aí então o repórter se submeteu a uma cirurgia. E aí ele sofreu, né, se submeteu a uma cirurgia cardíaca, e era tudo escuro o local, ali tinha a presença dos médiuns e tudo mais. E depois que, né, teve ali o acender das luzes, ele percebeu que havia uma mancha avermelhada de sangue no seu peito, né, em que uma válvula do seu coração havia sido operada, né, sofreu uma intervenção nessa válvula. E aí nós vemos ali que esse tipo de fenômeno, que desperta a atenção pelo espetáculo que ele proporciona, ele nada mais é do que um fenômeno físico produzido através dessa substância do ectoplasma. Então, infelizmente, inclusive, né, algumas situações são exigidas, né, alguns me fugiu a palavra agora, alguns critérios devem ser respeitados, né, como, por exemplo, estudiosos mostram para nós que luzes claras com alta irradiação, como essas luzes que nós utilizamos, acabam deteriorando essa substância. Daí então a importância de fazer experiências com luzes de baixa intensidade,
normalmente luzes azuis, vermelhas, não pela cor, mas pela intensidade da sua irradiação, porque ele exatamente queima esse ectoplasma segundo as informações que são passadas para aqueles que estudam esse fenômeno, né? Então eles perceberam que no ambiente mais escuro, o fenômeno se realiza com mais facilidade do que em ambientes claros. E aí chegaram à conclusão que as irradiações dessas luzes acabam deteriorando essa substância, né? Então hoje já não tem mais essa necessidade de materializar para poder impressionar os nossos sentidos. Isso na época apenas do início da doutrina espírita, nas primeiras décadas em que ela começava a ser difundida, para depois se tornar muito mais intelectual do que material, né? Então os fenômenos intelectuais acabaram dominando os efeitos físicos para poder transmitir as ideias e não mais chamar a atenção. Mas nós temos médiums, né, Fábio, que muitas vezes são inconscientes. São aqueles que algumas vezes você vê barulhos, você vê pancadas, você vê movimentação de objetos que são fenômenos em que se utiliza esses ectoplasmas, né? E aí então nós temos indivíduos que, sendo espíritas ou não, sendo conscientes desse resultado ou não, desse fenômeno ou dessa habilidade ou não, eles acabam fazendo a doação para o mundo espiritual que utiliza essa substância para poder provocar ali as suas impressões, né? Alguns familiares meus já participaram de sessões de materialização, já faz algum tempo, o espírito do Padre Isabel, né? Então temos ali muitos espíritos que participam, mas como a gente vê hoje, já é mais raro. Você colocou que é difícil de encontrar o médium, né? É difícil de encontrar os espíritos interessados em provocar esses fenômenos, principalmente para aqueles espíritos de um conhecimento mais desenvolvido, né? Então, hoje realmente os espíritos vêm para poder conversar com as pessoas, para poder esclarecer, para trazer informações, não mais para poder impressionar. Porque esses grupos que se utilizam desses médiums de efeitos físicos para poder estudar o fenômeno, são grupos fechados, são grupos que não fazem demonstrações públicas, como a gente imagina, ou como muitas pessoas gostariam de ver, mas eles se reúnem para poder analisar mesmo a substância, analisar o tipo de material do qual é feito o ectoplasma, qual é a utilidade prática que ele pode ter e tudo mais, né? Então eles se dedicam a esse estudo mais numa visão acadêmica, não mais naquela visão de impressionismo. Então, esses médiums que se manifestavam no passado, hoje já não aparecem mais, né? Era assim mesmo que me relataram, né? Pois então, assim como a gente vê hoje, que não se tem mais aqueles fenômenos que aconteciam na época de Kardec, como movimentação de mesas, os espíritos batedores, né, se fazendo presente para poder impressionar os participantes de uma reunião e tudo mais. Hoje não, hoje você vai em qualquer centro espírita, você tem ali a reunião mediúnica que você pode participar dentro de algumas condições, e tendo ali possibilidade também para isso, então já não tem mais necessidade de querer assustar as pessoas, de querer dizer, olha, viu só, não falei para você que um espírito existe? Eles simplesmente se manifestam agora para mesmo conversar, trazer essas mensagens. Embora nós saibamos que os efeitos físicos de materialização, eles acontecem também dentro de outras religiões, vistos como milagres, né? Então você vai em locais de grande peregrinação, onde pessoas dizem que viram, que tinham pessoas próximas, que outros indivíduos se materializaram, que viram objetos que se fizeram visíveis também ali, ou se desmaterializaram também. Então isso tudo acontece em todas as religiões, só que muitas vezes vista com essa ideia do sagrado, essa ideia do misterioso, essa ideia do miraculoso, né? Então, mas para a doutrina isso é absolutamente normal, né? Embora nos impressione, não adianta a gente dizer assim, olha, eu sei tudo isso, eu entendo, eu já li, então isso não me impressiona mais. Se por acaso a gente estiver numa reunião e um espírito se materializar na nossa frente ali, muita gente vai ter infarto ali, muita gente vai sair correndo, porque a gente conhece na teoria, mas o fenômeno propriamente dito, ele continua impressionando ainda todos os sentidos. Nós não estamos habituados a ter essa relação tão íntima, tão natural com o mundo espiritual, né? Então, mesmo assim, somente através de uma psicofonia, de uma leve psicografia, já é o suficiente para nos despertar a atenção. Imaginemos, então, alguma coisa relacionada com, né? Grande abraço, Mitras, a gente se fala, meu amigo, fica com Deus, bom trabalho. A gente vê hoje que as pessoas continuam ainda esperando esse fenômeno. Então, a psicografia, uma psicofonia, chama a atenção. Imaginemos, então, se acontecesse algo mais relacionado com os efeitos físicos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre materialização,
assistam o documentário sobre o... qual é o nome desse médium que ele viveu no Rio de Janeiro? Me fugiu o nome dele agora. Coloquem para mim, pessoal, o nome dos médiums de efeitos físicos que desencarnaram recentemente. Me esqueci o nome dele. Ai, meu Deus do céu, me fugiu agora. Eu tô com um pastorzinho na cabeça, mas não tem nada de pastorzinho, não. Não, de efeito físico já, desencarnado já há algum tempo. Peixotinho, pastorzinho, ó. Peixotinho. Né? O Sai Baba também é outro médium de efeito físico, né, Luiz? Então quem quiser, dá uma chegadinha no YouTube, coloca lá Peixotinho, tem um documentário de mais ou menos meia hora sobre a vida dele, sobre as experiências que ele vivenciou, depoimentos da família e tudo mais. São em duas partes que vocês vão ter ali muita informação. E ele é considerado hoje como sendo um dos médiums de maior potencial de fenômenos físicos que já teve aqui no Brasil. Então, assim, conhecendo a história do Peixotinho, a gente vai ter também bastante informações sobre esse fenômeno, né? E no início do século, final do século passado, do século XIX, começo do século XX, também tínhamos ali, né, o espírito Kate King, também que se manifestou através de médiums, né, diversos, que também proporcionaram recursos, né, para ter ali a presença desse fenômeno. Deixa eu ver aqui também Sai Baba, né? A Luísa lembrou para nós, Sai Baba desencarnou recentemente. Ele era um líder religioso, Satya Sai Baba. Ele era um líder religioso na Índia, né? Inclusive também teve ali muitos seguidores e muitos visitantes vinham de longe para poder ouvir uma palavra de consolo, para poder ver ali um fenômeno que ele pudesse manifestar. E ele tinha assim uma facilidade muito grande de materialização, segundo as informações que chegam para nós. Ele era capaz, né, através da movimentação das suas mãos, esfregando a mão uma na outra, produzir areia. E essa areia muitas vezes utilizada para curas, ou utilizadas, né, para poder ali ter a ideia do miraculoso também. Então, embora seja uma personagem bastante controversa, Sai Baba tinha essa habilidade, né, que muitas pessoas julgavam como ele sendo alguém que provocava, né, truques, que criava, né, inventava truques para poder impressionar as pessoas, mas muitos daqueles que estudavam, né, inclusive o próprio Divaldo Franco esteve lá com ele e proferiu uma palestra falando sobre o Sai Baba, mostrava ali que aquilo que ele pôde observar na presença desse líder religioso, aquilo que ele fazia era legítimo, né? Então a gente sempre fica naquela nas informações daquilo que chega para todos nós. Né, dificilmente a gente pode dizer que era legítimo ou que não era legítimo, mas aquilo que era mostrado, inclusive sendo filmado, para nós vinha como efeito físico também. Né, mas assim, a dica é, tanto no site que eu passei para vocês, no spiridige.net barra vídeos, tem ali sobre os efeitos físicos, e também ler um pouquinho, né, ou assistir ao vídeo sobre a vida do Peixotinho, que também é um médium que traz para nós ali grandes ensinamentos, grandes exemplos a esse respeito. Beleza, Fábio? Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, naturalmente estudando o livro dos médiuns, que nós já começamos, né, a gente vai dar continuidade nos próximos anos, né, que virão aí a partir do início do ano que vem, e nós vamos chegar ali no momento em que os efeitos físicos serão temas do nosso estudo, e aí a gente vai trazer material mais selecionado, mais direcionado para esse tipo de evento dentro da doutrina. Tá? Um pouquinho mais acima, o Osterfal colocou para nós, você poderia falar um pouco sobre o desdobramento e o que ocasiona isso no estado de vigília? A gente lembra que todos os indivíduos que têm assim, alguma habilidade, é importante que a gente selecione, né, que a gente primeiro classifique que tipo de habilidade ele tem. Ele pode ter uma habilidade mediúnica, uma sensibilidade mais desenvolvida para perceber o mundo invisível, o mundo espiritual. E a gente lembra, mais uma vez, é importantíssimo reforçarmos isso, porque do contrário a gente vai restringir muito o nosso entendimento sobre a mediunidade, que mediunidade não é conversar com mortos, mediunidade com desencarnados. Mediunidade é conversar com espíritos.
Tanto que nós temos ali indivíduos que em desdobramento se manifestam em reuniões mediúnicas, ou seja, estão encarnados e mesmo assim se manifestam. Então essa ideia de que médium fala com o espírito desencarnado acaba limitando, porque a mediunidade ela percebe o mundo espiritual. Seja o mundo espiritual habitado pelos desencarnados, seja frequentado pelos espíritos em emancipação, em desdobramento. Então essa é a mediunidade, que é o contato com o mundo invisível, com o mundo espiritual. E temos ali os fenômenos anímicos, né? O anímico vem de ânima vem de alma, é aquilo que o próprio indivíduo tem como habilidade, que a própria parapsicologia chama hoje de uma pessoa paranormal. Então ele tem ali uma certa habilidade, uma certa facilidade de participar ou de provocar alguns tipos de fenômenos que não necessariamente se relacionam com o mundo espiritual. Então quando se fala em telepatia, quando se fala em telecinesia, em psicopirogenia, que o Brás lembrou, né, aquela moça incendiária lá no Rio Grande do Sul, que nós trouxemos até o vídeo para vocês assistirem também. E aí então esses fenômenos são provocados pela própria pessoa. E isso não tem intervenção do mundo espiritual. Mas, normalmente, a gente lembra sempre que tanto o fenômeno mediúnico como o fenômeno anímico tem ali uma certa mistura entre os dois. Tanto é assim que não se fala em mediunidade apenas, mas o pessoal, né, a gente costuma sempre utilizar a expressão medianímico, porque quando tem uma comunicação mediúnica, a gente lembra que os espíritos se manifestam, mas o médium traz a sua contribuição. Daí então percebendo que tanto mediúnico como anímico, né? Mas ainda não entramos no campo que você colocou, Acerfal, antes de você agradecer, a gente não chegou lá ainda. A gente fala sobre o desdobramento. Desdobramento é uma habilidade anímica que certas pessoas têm de se desprenderem do seu corpo físico, não se desligando dele, porque só há o desligamento quando há o desencarne, quando há a morte do corpo físico, e o espírito então se desprende. Mas então há o seu destacamento do seu corpo físico, e aí então ele tem essa habilidade de conscientemente ou não transitar pelo mundo invisível, tendo ali percepções do mundo espiritual ou mesmo percepções à distância, né, como acontece de pessoas que conseguem viajar a determinada distância e retornar e tudo mais. Então esse nome desdobramento, ele tem essa habilidade, ela tem ali vários nomes que são utilizados, né? Então a gente tem aqueles que fazem isso espontaneamente, inclusive tem pessoas que levam sustos enormes, aquela sensação de quando você começa a se distrair, você começa a relaxar sem necessariamente dormir, né? Tem pessoas que dão aquela cochilada, tem pessoas que dormem pesado, tem pessoas que só no relaxamento já tem esse desdobramento, há aquela sensação de queda, né? Ela de repente está assim parada, daquela distraída, ela tem a sensação que está caindo, que na verdade é o espírito, né, retornando ao seu corpo físico, e ela tem essa sensação de queda. Esse é um dos sintomas que mostram esse fenômeno. Então a gente tem ali vários nomes que são utilizados, né? Desdobramento, emancipação, para aqueles que são provocados, né? Viagem astral, temos ali também, né, qual o nome que pode ser utilizado, pessoal? Vamos colocar aí todos os nomes que vocês lembram. Temos ali também a projeção astral, viagem astral, emancipação, desdobramento, que mais? São tantos os nomes que são utilizados, né? E aí então, o que ocasiona isso é uma habilidade que a pessoa tem. Quando ela tem consciência disso, e ela direciona essa habilidade que ela tem para trabalhos bem direcionados, como por exemplo nos trabalhos mediúnicos, essa facilidade que ela tem, ou muitas vezes pode ser até mesmo provocada pelo mundo espiritual, né? A gente lembra que você se encontra ali dormindo, de repente os espíritos vêm, através de uma irradiação, através de um recurso energético, provoca a emancipação do indivíduo, sendo isso para os espíritos já que são esclarecidos, ou mesmo pelos espíritos inferiores. Quantas vezes os indivíduos têm ali pesadelos, que estão sendo perseguidos, que estão sendo castigados e tudo mais, e de repente ele se dá conta, ele acorda assustado, acorda apavorado, e viveu uma experiência real em que ele foi levado por espíritos ali com quem tem uma certa afinidade, para vivenciar experiências que são bastante perturbadoras. Então ele não quer fazer isso, mas ele acaba sendo levado nesse momento de emancipação. Mas então assim, o que pode ser colocado
a esse respeito é que é uma faculdade que essas pessoas têm, como sendo qualquer outra faculdade, né, daqueles que são médios ostensivos ou aqueles que têm uma faculdade anímica mais desenvolvida também, e isso ocasiona-se, né, acontece em todos os locais, em todas as formas. Você pode estar ali fazendo um trabalho, e de repente você se distrai naquele trabalho e você tem essa sensação. Às vezes tem situações orgânicas que podem provocar. Quantas vezes nós temos relatos de pessoas que estão andando, caminhando em determinada direção, e de repente elas estão se vendo, elas estão assim num patamar um pouco mais alto, se vendo caminhando. Então naturalmente não é nada que exija dela grande atenção, mas é alguma coisa mecânica que ela está fazendo. Um colega sempre me contava que às vezes ele estava assim, sentado, lendo o livro dele, de repente ele já se desligava do livro e ele se via do alto do teto do quarto dele, sentado no chão. Então isso é uma facilidade que ele tem, uma habilidade que ele tem que, né, muitas vezes as pessoas não sabem como utilizar. Mas quando bem direcionada pode ser bastante útil, principalmente para os trabalhos mediúnicos, onde você vai, através da emancipação, através do desdobramento, fazer visitas para as pessoas que estão sendo atendidas, né, prestar alguma orientação para o mundo espiritual, onde você se emancipa e você conversa com naturalidade com os espíritos que estão ali próximos, né? Então cada um utilizando, né, de acordo com o conhecimento que tem e com o direcionamento que tem também. Mas grande parte das pessoas que têm essa habilidade, a gente lembra que isso não é tão raro como se imagina, as pessoas não contam, ou quando contam assim, olha, eu levei um susto, aconteceu tal coisa, mas não é nada que provoque grande impacto. Né? Então simplesmente você vai conversar com alguém, ele fala assim, nossa, mas teve um dia que eu estava deitado lá na rede de casa, eu estava deitado no sofá, e ele me viu lá em cima, e foi só. Então o máximo que ela relata são pequenos flashes dessa experiência. E quando ela se encontra dormindo, nem sempre ela tem essa lembrança. E quando ela está em vigília, né, no estado desperto, de vigilância, ela pode lembrar de ter sensações, ter impressões que não são tão nítidas para ela. Então ela vê alguma coisa, ela foi até algum lugar, e às vezes ela pensa assim, olha, eu me imaginei, me vi fazendo tal coisa, mas eu sei que é a minha imaginação. Então eles não sabem exatamente destacar tudo isso, né? E a gente lembra também que quando se fala sobre o estudo da parapsicologia, que poderia estudar esse fenômeno, que é a projeção da mente, segundo os parapsicólogos, é difícil a gente achar um centro de estudos que podem proporcionar para aquela pessoa um esclarecimento sobre aquilo que ela vivencia. Você não acha um consultório de parapsicólogo para poder falar com você sobre isso. E nos centros espíritas, que tem esse conhecimento relativo, né, a conscienciologia, né, que é uma nova, digamos, pseudociência que estuda sobre essa questão das projeções, projeciologia também, são centros de pesquisas que estudam, né, os indivíduos, mas quando você, uma pessoa comum, passa por essa situação, você não pode pegar no seu catálogo do plano de saúde e encontrar um consultório que possa te orientar a esse respeito. Né? E aí, então, nos centros espíritas, as pessoas também têm uma certa resistência. Quem tem uma certa simpatia pela doutrina, quem tem conhecimento, porque conhece alguém que faz isso tudo, a gente pode até oferecer para ela algum tipo de esclarecimento. Mas as pessoas comuns de outras religiões, uma pessoa que é católica, que é evangélica, que tem essas sensações, e olha que não são raras, como disse para vocês, elas guardam para si mesmas, elas fazem comentários particulares, elas relatam uma coisa ou outra, mas não passa disso. Elas falam que isso se lembra a sensação de alucinação, a impressão que ela teve, um sonho, ela sonhou acordada. Né, eu sonhei que estava em tal lugar e de repente ela estava mesmo. Né, então as pessoas não têm assim tantos detalhes. Agora tem aqueles que vivem essas experiências de modo muito intenso. Esses são os mais preocupantes, porque se você não souber lidar com essa habilidade, você acaba ficando ali apavorado. Tem pessoas que têm medo de dormir porque sabem que vai acontecer. Tem pessoas que começam a ter a sensação do desprendimento, já entram em pânico. Há aqueles casos, né, que vocês certamente já conheceram, já ouviram falar, de pessoas que acordam à noite ou acordam pela manhã e veem seu corpo paralisado. Que ela diz assim, olha, meu corpo estava paralisado, eu não conseguia me mexer, tinha a impressão de que tinha alguém ali do meu lado me olhando, e isso para mim era apavorante. Ou vocês já sentiram isso ou já ouviram falar com certeza. Né, dessa paralisia noturna que as pessoas não conhecem. Né? Essa questão da paralisia noturna ela acaba sendo estudada pelo seguinte, as pessoas adormecem, há a emancipação, e elas despertam antes de retornarem completamente em seus corpos.
Daí então aquela ideia de que seu corpo não se mexe, porque na verdade o seu espírito não completou a sua conexão. E aí então qual é a orientação que se dá para isso tudo? É exatamente você aguardar tranquilamente, fazer uma prece de harmonização, para você, na verdade muito mais para relaxamento do que para uma necessidade específica, e aí então quando houver, né, a reconexão completa, o indivíduo volta a sentir isso com naturalidade. Então tem gente que escreve para nós, assim, que já relataram que ficam apavorados. Eu não conseguia mexer meu corpo, eu estava paralisado, eu não conseguia me mexer. Sendo que na verdade era um processo de emancipação que estava em andamento, às vezes ela estava se desprendendo, e a sensação do desprendimento gerou nela algum tipo de medo, e ela acordou apavorada. E aí então ela vai retornar para o seu corpo. Fica com Deus, Zeca, bom dia. Ela vai retornar para o seu corpo físico, só que enquanto há esse retorno, ela continua sem ter o controle absoluto sobre ali o seu instrumento, né, o seu corpo. Então ela fica com aquela sensação. Então são muitos os relatos de pessoas que acordam assim. E inclusive, para aqueles que têm essa sensação de pavor, essa sensação de uma companhia, pode acontecer inclusive, nesse momento de emancipação, a gente sabe que o mundo espiritual está sempre ali à nossa volta, e há aqueles contatos que não são tão agradáveis no mundo espiritual, então você se emancipa, os espíritos vêm conversar com você, algumas vezes num processo obsessivo, inclusive, como eu falei para vocês, né, essa emancipação pode ser provocada através do passe, por exemplo. A gente lembra que o magnetismo ele exerce uma função significativa nesse estado de transe. O próprio Kardec já estudou isso várias vezes, falando sobre o estado de sonambulismo induzido pelo magnetismo. Inclusive há a emancipação também induzida pelo magnetismo. E os espíritos sabem lidar com isso. Então há esses processos obsessivos em que eles provocam a emancipação, trazem aquele terrorismo em cima do espírito, e aí então quando ele quer voltar para o corpo dele, ele começa a ficar, né, lentamente a sua reconexão. E aí ele tem essa sensação de paralisia. Mas é algo que volta com naturalidade. Então, quanto maior o pânico que o indivíduo tem, maior é o seu sofrimento. Agora, se ele fica relaxado, faz ali uma prece de harmonização, se há algum tipo de influência, você consegue quebrar essa influência através da prece. E aí, então, relaxa, espera um pouquinho que tudo volta ao normal. Aí depois de alguns segundos ou poucos minutos já começa a sentir assim, o controle do braço, das pernas, né? Sem nenhum tipo de pânico. Então isso acontece com bastante frequência. E as pessoas não sabem o porquê disso. Não sabem por que vivem essa experiência. E na verdade, nada mais do que a emancipação, né, que provoca nessa experiência. Deixa eu lembrar aqui, ver que vocês colocaram aqui para nós. Darlene colocou, né, o bruxismo pode ser uma característica de emancipação? Não necessariamente, Darlene. O bruxismo é mais uma questão neurológica do que especialmente anímica, espiritual ou fluídica, energética, alguma coisa, né? Então o Hermes lembrou bem, né, o bruxismo é aquele ranger de dentes, né? E muita gente vai ao dentista para poder colocar aquela a mordedura, né, feita de silicone, para evitar ali o ranger de dentes, né, porque isso não apenas desgasta o dente, mas provoca também ali lesões na articulação temporomandibular, aqui do lado, né, perto do ouvido. Então o bruxismo, na verdade, é uma tensão que o indivíduo vive, sem necessariamente, né, são dores insuportáveis, tem pessoas que vão a médicos, neurologistas, para tratar uma enxaqueca que nunca passa, e nada mais é do que um problema dentário, né, que você pode tratar isso com naturalidade. Então não tem nada, né, pelo menos a princípio que nós temos de conhecimento, Darlene, não tem nenhuma relação do bruxismo com a emancipação. Às vezes é muito mais uma condição do indivíduo de tensão. Ele vive com muita tensão, ele vive com muita de uma forma muito preocupada, né? Então assim, à noite ele não relaxa, ele se mexe muito, morde os dentes por causa dessa tensão, que é o modo dele vivenciar isso tudo, né? Então, né, isso se resolve muito mais com tratamento médico do que com tratamento espiritual. Né? Deixa eu ver o que vocês colocaram, tá? A Luísa colocou para nós. E quando alguém acorda não reconhecendo o lugar em que se encontra e desconhecendo a sua identidade atual? Olha, isso aí só podem ser flashes de amnésias temporárias, né, Luiz? Não tem necessariamente assim uma explicação dentro da doutrina espírita. Se levarmos para o lado espiritual, a gente poderia até colocar que algumas vezes nesse processo de emancipação, você fica tão envolvido com determinada experiência que você vivenciou, que quando você retorna tem aquele estado de confusão temporária. Né, não relacionado isso com questões orgânicas, mas aquela confusão, né, quem sou eu, onde estou e tudo mais. Isso porque a sua consciência, a sua mente estava envolvida com outro processo.
É mais ou menos como se você estivesse sentado em frente a uma televisão, e aí então você liga num canal, fica prestando atenção, de repente você muda para outro canal e pega um filme no meio do caminho. Mesmo que você conheça o filme, você fica assim tentando lembrar onde que ele está e tudo mais, né? Então isso pode ter, é uma sensação ruim, sem dúvida, né? Quando a gente fica desorientado, mas é tudo temporário, a gente tem que lembrar sempre isso. Tanto aquela sensação de paralisia, como também essa sensação de desorientação, se isso estiver relacionado com a emancipação, com o desprendimento do espírito, isso é temporário. Basta ele se localizar, se assentar devidamente, que isso volta com naturalidade. Né? Agora, se isso for, né, essa ideia de essas amnésias que sejam frequentes, né, duas vezes, né? Agora, se forem amnésias frequentes, desorientações frequentes, o neurologista deve ser consultado com toda certeza, para saber se não há nenhum tipo de problema que provoque algum problema de circulação sanguínea, algum problema de lesão neurológica que esteja provocando isso tudo, né? Assim como a própria epilepsia também acontece algumas vezes com pessoas, com frequência, porque ela tem realmente uma lesão neurológica. Agora pode acontecer de um estado de uma convulsão vindo de um estado de tensão psicológica que ela esteja vivenciando, né? Então isso pode acontecer também, né? Traumas que você leva um choque emocional muito forte de você ver alguma coisa acontecer, de repente você sofre uma amnésia temporária que volta a acontecer. Então tem que observar, se isso for frequente, é médico. Se isso for relacionado com mediunidade, é só esperar que as coisas voltam ao normal. Né, a Magá colocou para nós, bom dia Magá. Por muitas vezes eu, logo que acordo, vejo os focos fortes de luz, ou chego a ver espíritos. Nesses momentos os meus ouvidos ficam tapados, como se estivesse descendo a Serra do Mar. Isso pode ser emancipação da alma? Pode, inclusive pela própria... Pode ser. A gente lembra sempre que qualquer tipo de afirmação, sem detalhamento, sem um estudo mais apurado, seria até uma irresponsabilidade. Mas isso pode estar relacionado até mesmo pela percepção que você tem, né? De você chegar e observar, né? Olha, estou vendo coisas, estou vendo luzes, e isso acontece com frequência e tem também sensações, sintomas orgânicos, né? Então isso pode estar relacionado com a emancipação, sim. E a grande dificuldade que a gente enfrenta nessas experiências mediúnicas é a falta de conhecimento e a falta de domínio. A gente chegou a comentar isso, num desses encontros que nós tivemos nessa semana, sobre os médiuns que não são espíritas, que não estudam doutrina espírita, que participam de outras crenças, de outras religiões, que o grande medo que eles têm, na verdade, é de assumirem qualquer tipo de responsabilidade com relação à mediunidade. Então ele sofre os efeitos da mediunidade, ele tem sensações, ele vê coisas, ele ouve coisas, e de repente ele não sabe como lidar com isso. Então ele, na verdade, ele tem medo de se envolver, de conhecer. E a orientação que a gente sempre dá é que, se você começar a participar de grupos de estudos mediúnicos e fazer os devidos tratamentos espirituais, é natural que essas impressões mediúnicas comecem então a cessar. Elas comecem a ficar adormecidas, porque você já tem um autocontrole sobre elas. Então eu posso relatar para você assim, de pessoas que sofrem muito com essas visões, com essas sensações, e a partir do momento em que elas começam a frequentar grupos de estudos mediúnicos, entender a sua mediunidade e fazer um tratamento de passe para poder reequilibrar as suas energias, e ter ali uma visão mais abrangente com relação ao problema, muitas vezes ela para completamente de sentir isso. É como se fosse retirada a mediunidade dela. E na verdade não é retirada, ela simplesmente assumiu o controle daquelas sensações. Então, de vez em quando começa a sentir alguma coisa, ela começa a controlar. Ela já sabe o que acontece e tudo mais, né? Então a gente lembra sempre que quem sofreu muito com isso foi o próprio Raul Teixeira, coitado. Ele tinha ali quando era criança, ele tinha visões, né? Ele via o mundo espiritual com tanta naturalidade que fazia um tratamento de exorcismo com ele. Aí então, quando adolescente, ele começou a frequentar um grupo espírita, passaram para ele as orientações e isso simplesmente não que ele deixou de ver, mas a partir do momento em que ele via, ele já sabia o que era e já não sofria mais ali as perturbações que aquele fenômeno oferecia. Então, nesse caso, né, o Magá que você colocou, se você já participa, já começa a fazer o aprendiz do Evangelho, é porque é um caminho longo. A gente lembra que você não começa de imediato a fazer um estudo de Livro dos Médiuns, se você não tiver um conhecimento básico de doutrina espírita, né? Então, mas com o passar do tempo isso vai acontecendo. O que você pode fazer, uma orientação que eu posso te dar, é conversar com o pessoal do atendimento fraterno sobre essas sensações,
provavelmente vão te encaminhar para um tratamento espiritual através do passe, através da evangelioterapia, e aí então essas sensações vão naturalmente cessando, a partir do momento que você começa a ter ali um autocontrole, um reequilíbrio. Agora, se você frequenta um estudo, mas você não faz um tratamento para isso, o conhecimento é interessante, mas você vai continuar ainda como se fosse meio que arrastando. Né? O tratamento seria tirar aquele peso, né, aquelas bolas que ficam presas na sua perna. E o evangelho seria um esclarecimento que você tem. Então você poderia fazer paralelamente esses dois trabalhos. Mas normalmente as pessoas dizem assim, olha, eu vou no centro fazer um estudo, mas não se preocupam em relatar os problemas que estão enfrentando. Então você pode, né, ajudar no seu tratamento relatando, né? Então, tomar passes de cura, né? A Beth colocou o que aconteceu com ela também. E depois que fez ali o conhecimento, tudo foi parando, né? Foi um conhecimento e um tratamento paralelo que aconteceu. Então isso vai naturalmente cessando, adormecendo, né? Eu posso relatar uma experiência pessoal que nós tivemos na família, uma prima minha, priminha na verdade, né? Eu sou meio que primo tio dela. Né? Então ela, quando criança, ela via espíritos, ouvia vozes com uma intensidade muito grande, gerando inclusive para ela um grande pavor. Ela ouvia ameaças, tinha visões que eram bastante assustadoras para ela, e ela começou a fazer um tratamento espiritual, fazer o evangelho em casa com frequência. Isso já se vão anos que ela continua fazendo um tratamento homeopático para se reequilibrar emocionalmente. Logo depois, poucos meses depois, ela não sentia absolutamente nada. É como se tivesse simplesmente desligado um plug dessas sensações, porque ela fez o tratamento adequado para isso. Né? Algumas vezes as percepções que a gente tem também são motivadas, são geradas por causa de algum tipo de desequilíbrio emocional que a gente acaba sofrendo e tudo mais. Né? A Cindyzinha colocou em cima para nós, da última vez que isso me aconteceu com a Nara, né? A gente teve o mesmo sonho ao mesmo tempo, né? Ela conseguiu acordar e por medo, né, veio para o meu quarto, né? Eu já estava quase acordado. Não disse para ela naquela hora, mas foi um alívio vê-la ali, né? Pois é. Às vezes acontece, né? Não apenas individualmente, mas são experiências coletivas também. Esse que é o principal que a gente observa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que vocês colocaram. Aqui em cima também o Gohan colocou para nós, né? Lázaro, que ficava envolvido em seus desdobramentos, nem queria voltar, né? Muitas pessoas, a gente lembra que nesses desdobramentos tem uma experiência interessante que a gente acaba observando, que é o estado de êxtase. Nós inclusive estudamos isso no Livro dos Espíritos, que não só, né, inclusive naquele mesmo capítulo que o Fábio citou para nós, da catalepsia, da letargia, que são dois fenômenos diferentes, né, a gente lembra que a letargia é essa paralisação do corpo, a catalepsia é aquela impressão de quase morte. Quem vivia catalepsia com bastante frequência era a Ivone do Amaral Pereira. Várias vezes na vida dela ela entrava em transe, inclusive num desses transes ela ficou quase 2 meses. E ela relata no seu livro Recordações da Mediunidade, ela diz que nesses 2 meses ela teve uma experiência assim de reviver as suas experiências com o suicídio na reencarnação anterior, e ali então nesse estado ela teve uma lucidez muito grande. Né? Então a gente tem ali tanto catalepsia como letargia, em que o espírito tem lucidez, embora o seu corpo físico não responda. No caso de Lázaro, dentro dessa descrição, Fábio, é catalepsia. Tá? A gente lembra que letargia significa lentidão, enquanto que catalepsia significa paralisia. Então, da mesma forma que Ivone do Amaral Pereira sofreu e sofria, né, nesse caso, de catalepsia, que era a impressão de quase morte, Lázaro, segundo as descrições do Evangelho, vivia a mesma experiência. Foi sepultado como morto e, no caso de Dona Ivone, para quem não conhece a história dela, com 3 meses de idade, ela entrou num estado cataléptico e ela relata que a mãe dela, que o velório naquela época era feito dentro de casa, né? Então havia aquele caixãozinho cheio de rendinho, em que ela estava acomodada já dentro do caixãozinho. Aí a mãe dela fez ali uma prece, dizendo assim, pedindo, né, para Nossa Senhora, que a mãe dela era devota, de quem a mãe dela era devota, pedindo ajuda. E de repente a criança começou a chorar. Mas já tinha aquela impressão, aquela palidez, aquela rigidez, né, aquela aparência de quase morte mesmo, né? Aquela morte aparente, como Kardec chama. Então ela viveu isso na adolescência também, ela viveu isso tudo. Inclusive tem pessoas que vivem essa experiência, né? Hoje nós temos, o Hermes lembrou agora, tem muitos relatos de pessoas que são quase enterradas vivas, né? Elas são ali, algumas vezes no necrotério elas despertam, no velório elas despertam. São muitos os relatos que a gente vê no jornal. Fulano na Guatemala estava no velório e de repente ele levantou. Fulano estava que vive não sei aonde, estava ali no necrotério do hospital, e quando as pessoas foram fazer a autópsia ele acordou.
né? Isso é um estado cataléptico, né? Que é a morte aparente. E tem pessoas, inclusive, que exalam um cheiro de decomposição pela redução das suas funções orgânicas. Começa a ter ali aquela cianose, né, nas extremidades, aquele roxidão na extremidade, começa ali a ter a rigidez, né, a rigidez corporal, né, que também caracteriza o estado de morte das pessoas, né? Então tem pessoas que chegam nesse estado mais avançado, mas elas estão vivas. E não são raros os relatos de pessoas que são sepultadas também vivas, né? Como é o caso, né, de ator, né, de um cantor que também relatou isso tem um relato de um ator que depois de fazerem exumação ele estava virado no caixão, estava tudo raspado na tampa, uma coisa pavorosa deve ser, né? A gente não tem nem relato para isso. Mas no caso do estado de êxtase que a gente colocou, como foi colocado pelo Lohan em cima aqui, que falou que tem espíritos que não querem voltar, o êxtase, segundo é colocado para nós, é um estado de tamanha felicidade que o espírito consegue vivenciar. Inclusive nós temos ali relatos da própria Igreja Católica, de freiras que tiveram essa experiência e depois relataram que estiveram no céu com Deus. De tamanha foi assim o impacto, tamanha força do impacto que ela sofreu. Porque ela esteve e vivenciou isso tudo, inclusive alguns cuidados que os espíritos relataram para Kardec no Livro dos Espíritos, que tem espíritos que não querem voltar e que conseguem se desprender provocando um desencarne. E infelizmente um desencarne precoce. Porque ele se encontra em tal estado de plenitude que ele fala, eu não quero mais voltar. E aí muitos espíritos têm que convencê-lo de falar, olha, está na hora de você voltar, você não pode ficar aqui. E ele resiste, mas eu não quero mais voltar e tudo mais. Aí ele volta e depois traz aquela sensação de que viveu alguma coisa miraculosa. Né? Então nesse caso de êxtase que a gente chama, né, que inclusive, se não me engano, uma freira chamada Teresa, acho que esse é o nome dela. A gente depois vai até ver isso depois com mais calma. Mas ela viveu isso tudo, ela relatou assim que esteve no céu e tudo mais, e mais ainda fortaleceu esse dogma do céu e do inferno dentro daquela igreja. Né? Então, são experiências muito interessantes assim que a gente pode colher. O Brás colocou, né, os caravaneiros e espíritos que vêm trabalhar na crosta usam muitas pessoas devido à necessidade de utilizar sua bioenergia para os trabalhos de auxílio. Né? Inclusive isso é feito, Brás, né? Muitos relatos chegam para nós que nos próprios centros espíritas, durante as reuniões, os espíritos estão ali, né, colhendo esses fluidos para que possam utilizar com aqueles espíritos que são mais materializados. Né? Vou passar para você, professor, a gente pode falar sobre isso sim. Que eles vivem eles coletam essas substâncias, esses fluidos, para poder utilizar junto aos espíritos mais materializados, né, que é um tratamento que eles fazem, porque centro espírita não é só local de estudo, né, a gente mal sabe o que acontece nos bastidores enquanto você se senta em frente a um auditório assistindo uma palestra. Né? Professor, você quer falar um pouquinho então? Eu passo para você. O Hermes está me lembrando aqui de uma colocação que ele queria fazer também sobre essa época que a gente vive hoje, passando para ele também. Né? A Darlene colocou esse estado de êxtase, somente espíritos evoluídos podem sentir. Olha, não tem relato de espíritos evoluídos ou não, são pessoas comuns que sentem, Darlene. Agora, o porquê que elas são selecionadas para isso a gente não sabe. Não adianta a gente querer especular, porque nesse campo está muito mais, né, sob o véu do mistério do que tão esclarecido para todos nós. Muitas vezes não sabe nem por que isso acontece, nem porquê e nem por quem, nem quem vivencia isso. Né? Sim, mas virar santo na Igreja Católica é fácil, né? Eu tenho um livro aqui que a gente vai estudar sobre isso, ele faz parte aqui do nosso acervo de livros que serão estudados aqui no nosso livro dos médiuns, que chama A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. Cada capítulo fala de um santo da Igreja Católica e fala de uma habilidade mediúnica que ele teve, né, de uma faculdade mediúnica que eles tinham, que eram chamados, né, de dons divinos, e talvez por isso santificados, né? Mas a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. São Hermes, vamos esperar para ver, de repente você entra no último capítulo aqui, Hermes. Magá colocou, né, gostaria de saber o que significa quando sonho e vou a lugares onde vejo pessoas necessitadas, em lugares de sofrimento. Quando vejo esses lugares, vejo do meu lado espíritos com vestes claras que dizem que eles precisam de ajuda e muitas vezes ficam rezando para ajudá-los, né? Isso aí você pode conversar no seu centro espírita, Magá. Tá, dessas impressões que a gente tem, né? Muitas vezes somos levados ou somos conectados pelo mundo espiritual para despertar em nós a consciência da caridade, a necessidade da ajuda, não apenas através da emancipação, mas muitas vezes aqui mesmo,
no nosso mundo físico, quando você ajuda um indivíduo que precisa da assistência material, você também ajuda, por tabela, digamos assim, aqueles espíritos que o acompanham. Né? Então, quando mostra assim, o sofrimento, de necessidade de ajuda e tudo mais, às vezes é um chamamento que a gente tem dos espíritos dizendo, olha, eu estou te mostrando aquilo que precisa ser feito. Se você puder fazer, ótimo. Agora, o significado claro para isso a gente dificilmente vai ter. Mas conversando na casa espírita, você vai encontrar oportunidades das mais diversas para poder prestar essa assistência junto a esses espíritos. Tá legal? Eu vou passar rapidinho pro Hermes então, que a gente está aqui no tempo final, que eu fiquei falando e acabei aqui me esquecendo do camarada aqui que não me cobrou, né, Hermes? Eu acabei esquecendo. Rapidinho, então, passando pro Hermes, a gente volta em seguida, tá, André? Aguenta só um pouquinho. Com você, professor. Ok, André. Bom dia, pessoal. Viva a voz. Som ok, beleza. A gente dá uma bicada aí na água, né? Dá uma na garganta um pouco. Bom, eu vou fazer um comentário, uma reflexão, mas antes eu vou fazer uma colocação sobre o assunto que você falou há pouco, mais acima. Eu não sei se eu já comentei aqui que teve uma ocasião que eu acordei de manhã, estava no banheiro, e estava com uma sensação diferente, que eu não me lembrava de nada, mas de nada mesmo. Eu cheguei a perguntar à minha esposa, tu está me vendo, eu estou encarnado ainda ou não? A impressão que eu tinha é que eu não estava nesse mundo. Eu estava de passagem rapidamente. Aí eu nem fui trabalhar aquele dia, a parte da manhã. Voltei para a cama, dormi, e acordei de novo, estou inteiro outra vez. Mas é muito engraçada essa sensação, se passou comigo. Mas eu pedi a palavra para o André. Pegar aqui e me encher o saco. Sobre uma reflexão. Uma palavra, da palavra de Jesus, né, que eu tive esta semana. Nós estamos nessa época de Natal, cara. Eu faço muito de Jesus, né? E a reflexão que eu queria fazer, que eu até participar com vocês, para ter ideia, né? Que eu fico pensando, mas eu não posso estar dizendo que é sozinho, tem que estar junto comigo alguém, mas alguém. Diz respeito à frase de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu fiquei pensando o que Jesus quereria se referir a esse respeito. Então eu fiz uma reflexão e eu convido a vocês a fazer também comigo essa reflexão e colocando aonde vai haver a necessidade. Justamente, o Gohan. De vez em quando eu vou desligar aqui o microfone por causa do pigarro. Ninguém vai obter por mim, não. É bem claro. Então ele diz que eu sou o caminho. Aí eu fiquei pensando, o que seria esse caminho? O caminho a gente lembra uma estrada, uma rua, uma viela, um chão de terra. Caminho, para pensar em passos, caminhando, né? Naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso, pelo menos na terra. Então era caminhar, andar na rua mesmo. Então, os passos de Jesus. Quando ele diz que eu sou o caminho, eu estava pensando que é o que Jesus fez, né? O que ele exemplificou, o que ele quis deixar bem claro através dos seus exemplos. Ele não ficava mandando recado, ele ia, ele participava. Raramente ele era omisso, mesmo quando havia necessidade. Como houve uma vez, numa festa, que uma senhora procurou, uma senhora que catava resíduos alimentares para levar para a filha. Não sei se estão lembrados. Pediu que Jesus fosse à casa dela, porque ela deixou a filha sozinha. E ele disse que não podia naquele momento, estava com os amigos. Mas, então, quando a senhora chegou em casa, a filha estava em pé varrendo a casa. E disse que apareceu por lá um senhor, assim, seria Jesus nos seus desprendimentos, chegou para curar a menina por lá.
Então, esse seria o caminho de Jesus. Jesus não reclamou, não reclamava. Ele só trouxe amor, caridade, tudo que ele falou, esse seria, ao meu ver, o caminho. Se alguém quiser discordar, pode discordar ou acrescentar, não tem problema. O que seria, então, quando ele disse, eu sou o caminho, que eu sou a verdade? Aí eu fiquei me tentando localizar onde é que está essa verdade, eu sou a verdade. Aí me lembrei de João, versículo 8, capítulo 32 a 33, em que ele fala, né, conhecerás a verdade e a verdade vos fará livre. Então, eles, quando diz que eu sou a verdade, sou o caminho, eu, verdade, então nós temos que conhecer Jesus. Vocês concordam comigo? Quando ele diz, conhecerás a verdade vos fará livre. Então a verdade é ele. E isso é que nós estamos demorando a fazer ainda muitos, a maioria, creio, na população, ainda não conhece a verdade. A verdade é Jesus, através dos seus exemplos, através do que ele nos deixou, nos legou. Uma outra reflexão, ele diz também, eu sou a vida. Aí eu fiquei pensando, eu sou a vida, o que ele quis dizer com isso? Aí eu, dentro da minha infinita ignorância, imaginei, será que quando ele diz a vida, não foi o caso de que ele, após o seu desencarne, ele retornou como espírito materializado, querendo dizer com isso que ele é a vida, porque a vida continua. Jesus disse durante toda a sua pregação na terra, sempre se referiu à vida espiritual. Pilatos, quando Pilatos pergunta se ele é rei, ele diz, meu reino não é deste mundo. Jesus sempre falando da vida futura, que a vida continua, que a vida material é efêmera, a vida espiritual que é a verdadeira vida. Então, essas foram umas reflexões que eu quis fazer nessa época, que nós devemos realmente conhecer a verdade, conhecer Jesus, que nos mostrou o caminho e que a vida continua. É isso aí, André. Agora fica com vocês aí, que se quiser acrescentar alguma coisa, André já tomou a sua água, agradeço aí a oportunidade. Cadê o André? A palavra é sua, Maranda, adiante. Valeu, professor. Bom dia, pessoal que chegou. É interessante as expressões que Jesus utilizava, que infelizmente deixa a gente completamente fora do verdadeiro sentido dos seus ensinamentos. Eu vejo assim, professor, quando você fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando você fala o caminho, hoje nós vemos muitas pessoas imaginando assim, olha, é através de mim que você chega ao paraíso, que você chega aos mundos superiores, que você alcança a felicidade, seja lá como for, segundo a interpretação de cada um. Mas na verdade a gente lembra sempre que quando ele diz que eu sou o caminho, eu colocaria como ele dissesse, o meu exemplo é o caminho, o meu exemplo é a chave, o meu exemplo é a solução, o que eu faço é a solução para aquilo que vocês buscam. Eu sou a verdade significa que aquilo que eu digo é a realidade que vocês devem entender. E quando ele diz eu sou a vida, significa que através daquilo que ele faz, através daquilo que ele ensina, é que nós vamos alcançar a verdadeira vida espiritual e não a vida ilusória da matéria que a gente tem aqui hoje. Então esse caminho que a gente tem é muito comum as pessoas dizerem que Jesus salva, que ele morreu na cruz para salvar a humanidade. Então, quer dizer, coloca nele a responsabilidade daquilo que nós temos que fazer. E o ensinamento que ele traz quando ele diz que a cada um segundo as suas próprias obras é bastante claro. Então, assim, você faz aquilo que eu mostro. E é isso que as pessoas vão conseguir, de fato, se transformarem. Porque, infelizmente, hoje, o nosso mundo acredita ainda naquela ideia, né, de que alguém vai te transformar numa pessoa de bem. Se você acreditar, você se transforma. Se você seguir, você se transforma. Se ele se sacrificar, você se transforma.
sendo que na verdade você vai se transformar, você vai realizar e você vai conquistar. Então quando ele diz eu sou o caminho, é assim, ó, olha para mim e me segue os meus passos, fazendo o que eu fiz. E aí então você vai conseguir alcançar essa transformação. Então a gente tem que, né, assumir de fato as responsabilidades, a nossa maturidade, porque do contrário, exatamente, Armando, as pessoas infelizmente aguardam ainda essa situação de dizer assim, olha, espera que ele virá. Tá, ele espera que ele virá, mas se você não estiver pronto, você não vai. E você estar pronto significa você conseguir se modificar, você olhar um mundo diferente, você agir perante um mundo diferente pelas suas próprias conquistas. As pessoas querem alcançar o céu simplesmente se colocando de joelhos e rezando. Eles querem alcançar o paraíso. Não, nós vamos para o céu, nós vamos para o paraíso porque eu acredito nele. Acreditar nele não vale nada. Você tem que viver aquilo que ele vivenciou e conquistar aquilo que ele conquistou. Aí sim, não, os seus ensinamentos são muito fartos nesse sentido que vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Eu venci o mundo, vocês também podem vencer, cada um segundo as suas obras. Ele coloca em nós a responsabilidade da própria conquista. Tem ajuda, mas não nos isenta do esforço, né? Então, esse dogma que nós temos hoje é sempre assim, uma ilusão, uma fantasia esperando as coisas acontecerem, e isso gera muitas decepções, sem dúvida nenhuma. Magá colocou com certeza a responsabilidade é nossa. Se nós não nos melhorarmos é porque falta coragem, força de vontade, e olha que tem muita coisa ainda para ser trabalhada. Né? Então é assim que eu vejo, professor. Né? Se você quiser aproveitar já e fazer um encerramento para nós, quiser aproveitar já fazer aqui o encerramento, eu já libero e já fechamos a conta. Né? Então, meus amigos, esse foi o nosso último tema livre do ano. Amanhã a gente faz aqui o nosso Evangelho no Lar, também fazendo uma reflexão sobre o Natal. E eu espero que essa semana tenha sido proveitosa, né, para todos nós, nas nossas trocas de ideias, naquilo que a gente aprendeu, né, com as nossas experiências e tudo mais. E aí fechando o ano também, né, de um estudo bastante intenso que nós tivemos esse ano. Muita coisa nós aprendemos, muita coisa, né, nos chamou a atenção, nos desafiou para um crescimento maior. Não apenas no crescimento espiritual, mas intelectual também. Então eu achei que foi um ano muito produtivo para todos nós. Então a gente encerra aqui o nosso ano. Né? Olha, Beth, talvez eu poderia colocar como sendo esse um dos anos mais intensos que a gente teve nesses sete últimos anos de estudos aqui na nossa sala. Muito intenso, muita coisa trabalhada, muita pesquisa que a gente teve. Né, e isso fez com que a gente crescesse muito, sem dúvida nenhuma, e fortalecesse cada vez mais esse laço que a gente tem, principalmente. Né? A gente sempre tem, né, irmão X, a gente sempre tem ali a última quinta-feira do mês, né, mas a gente poderia colocar temas livres, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir o nosso roteiro, porque senão os temas que são direcionados não são abordados, então a gente fica sempre dividido. Né? Se tivesse mais horários, né, como foi proposto pelo André aqui agora há pouco, se eu tivesse tempo eu ficaria de manhã, à tarde e à noite aqui, mas porque eu adoro falar sobre isso, adoro estar aqui com vocês, né, mas infelizmente, infelizmente a gente não tem como tanta divisão pelos compromissos que a gente assume. Né, mas a gente volta, amanhã é o nosso último dia de estudo, né, dia 23 a gente encerra o nosso ano letivo, e voltando no dia 9 de janeiro, tá? São 2 semanas de paralisação, e a gente voltando, a primeira semana também